Olá, estamos em junho de 2017 de volta com mais um dos nossos vídeos. Eu pergunto a vocês, os laudos periciais estão valorando todos os danos corporais na Justiça do Trabalho? Vamos analisar. Sou José Marcelo Penteado, médico perito da Justiça do Trabalho, professor do curso de imersão em perícias médicas por doenças ocupacionais e sócio-diretor da empresa MedSafe Solution, que produz softwares para a área de saúde ocupacional, perícias médicas, ergonomia, DPVAT, etc. Se você quiser conhecer os nossos produtos e a qualidade deles, visite nosso site, cujo endereço está aqui embaixo, www.medsafesolution.com.br. Convido também a visitar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o YouTube. Vamos então à nossa aula de hoje. Temos viajado por esse Brasil todo com o nosso curso de imersão em perícias médicas e temos verificado, junto a médicos, junto a advogados, que realmente não têm sido valorados todos os danos necessários para uma indenização correta do trabalhador. As indenizações por doenças e acidentes de trabalho se dividem em duas épocas distintas, antes e depois da famosa Emenda Constitucional 45 de 2004. O que diz essa emenda? Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. No seu item 6, ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Observe então que na Justiça do Trabalho serão julgados tanto os danos morais, chamados de danos extrapatrimoniais, como os patrimoniais. Nos patrimoniais nós não vamos fazer comentários aqui, mas seriam lá os lucros cessantes e os danos emergentes. Os danos patrimoniais são aqueles chamados os danos dos bens de personalidade. E o que diz o nosso Código Civil? O artigo 944 diz que a indenização mede-se pela extensão do dano. No artigo 949, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e lucros cessantes, que nós falamos aí que seriam os danos patrimoniais. No entanto, deverá indenizar também além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Isso nós temos que frisar. Então, além lá das despesas de tratamento e lucros cessantes, há algum outro prejuízo. E o 950 diz que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou lhe diminua a capacidade para o trabalho, a indenização, além das despesas dos tratamentos, de lucros cessantes até o final da convalescência, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Quando nós recebemos uma intimação para fazer uma perícia da Justiça do Trabalho, o que normalmente está escrito lá no termo de audiência? Vamos ver. A parte autora requer pela realização de uma perícia médica, a fim de se comprovar se a doença, por ela suportada, guarda relação com os serviços desempenhados, ou seja, se existe nexo causal ou concausal com o trabalho, bem como apurar o percentual de redução da capacidade laborativa apresentado pela ou pelo reclamante. Quando vamos falar da reparação do dano corporal extrapatrimonial de um reclamante, nós temos que fazer a seguinte análise evolutiva. A pessoa tem uma lesão que pode ser por um acidente ou por uma doença. Essa lesão ela pode evoluir para duas situações, ou para a cura total, que é aquela em que a pessoa sarou sem sequela nenhuma, ou ela melhora, mas não tem a cura total, e ela fica com uma consolidação com sequela. Como é que nós chamamos esse período aqui? Nós chamamos de período de danos temporários. No período de danos temporários, cabe o perito fazer algumas análises. Por exemplo, nós vamos analisar o déficit funcional temporário e a repercussão para a atividade profissional. Em um dos nossos vídeos passados, nós falamos a diferença entre incapacidade laboral
e deficiência funcional. Para aqueles que ainda não assistiram, clique aqui, que deverá estar aqui, o nosso vídeo sobre o tema. Vamos voltar então agora aos nossos slides. Nós temos então como dano temporário a deficiência funcional temporária e se ficou incapacitado para o trabalho temporariamente. O que seria isto? A pessoa teve uma lesão, teve um acidente e se afastou no INSS, por exemplo. Aí ela teve acidente, que ele teve um trauma e uma lesão de mão. A lesão de mão vai levar um déficit funcional daquela mão temporariamente por 20%, 30%, sei lá, tem que olhar nas tabelas. Mas o período que ele ficou afastado no INSS levou uma repercussão de 100% da capacidade laboral. Observe então que durante o período de danos temporários ocorreu uma incapacidade laboral, de acordo com o artigo 950 do Código de Processo Civil. A incapacidade temporária é temporária, não tem problema. Mas de quantos por cento? De 100%. Então, se ele ficou 6 meses afastado, 1 ano afastado, temporariamente por aquela lesão, quanto que ele deveria receber de indenização pelo seu dano temporário? 100%. Isso não está sendo muitas vezes analisado e nem julgado dessa maneira. Mas é importante nós informarmos, porque em nossa análise, o direito de indenização dele pela incapacidade laboral temporária seria de 100%. Além dessa incapacidade temporária de 100%, ele teve um sofrimento, que é aquilo que nós chamamos de quantum doloris, que é melhor definido como sofrimentos padecidos. Nós teremos uma aula específica sobre isso, sobre o que é quantum doloris, sobre o que é sofrimento padecido, mas só dando uma geral, é aquilo que a pessoa sofreu, o quanto que ela sofreu, até se recuperar dessa lesão. Por quê? Porque ela teve dor. Ok, ela tem que receber pela dor. Ela teve que fazer fisioterapia. Quem já fez fisioterapia sabe o quanto que dói para você fazer uma fisioterapia. Ela teve que fazer cirurgias. Ela teve danos emocionais também, tristezas. Então tudo isso pode ser indenizável. Ela foi hospitalizada. Então existem maneiras de se analisar o sofrimento padecido, existem inclusive tabelas para isso, sofrimento padecido ou também denominado de quantum doloris. Então nos danos temporários, nós podemos analisar o déficit funcional, a incapacidade laboral temporária e os chamados sofrimentos padecidos. Ok, a lesão curou ou consolidou com sequelas. Se ela curou totalmente, você vai dizer o seguinte: teve os danos temporários e não restaram danos definitivos. E o autor, o reclamante, vai receber as suas indenizações de acordo com esses danos temporários apenas. Mas em algumas situações ocorre de essa lesão consolidar como alguma sequela, como algum problema, e aí nós vamos ao período chamado de danos definitivos. E o que nós podemos analisar nos danos definitivos? Temos então a lesão consolidada com sequelas e nós vamos ter os danos definitivos ou permanentes. E quais são eles? O déficit funcional permanente, então ficou um déficit funcional, a repercussão que houve para a sua capacidade profissional. Além disso, nós podemos analisar se existiu ou não dano estético, repercussão para suas atividades lúdicas e repercussão na sua esfera sexual. O déficit funcional e incapacidade laboral, como a gente já referiu, você vai olhar o vídeo anterior. O dano estético, existem maneiras de analisar o dano estético, ou seja, a pessoa, por exemplo, perdeu um dedo e ficou sem esse dedo, levou um dano estético, teremos um vídeo também relativo a esse, e o autor deve receber essa indenização por esse dano estético. A repercussão na capacidade lúdica e de lazer, o que é? A pessoa perdeu 2 dedos e ele tocava violão. Poxa vida, ele não vai poder mais tocar violão. Ele perdeu uma perna e ele gostava de jogar futebol. Ele não vai poder mais jogar futebol. Então tudo isso tem que ser informado ao magistrado, porque houve outras limitações fora a capacidade laboral e que essas limitações devem ser indenizáveis, Na esfera sexual, por exemplo, a pessoa teve uma lesão de coluna
e ficou paraplégico. Então, além do déficit funcional, da incapacidade laboral, houve repercussão para a sua esfera sexual, com impotência e impossibilidade de realização dos atos sexuais. E isso também é indenizado. Então, vamos verificar a diferença que é você fazer um laudo valorando o dano corporal como um todo e só fazendo um laudo com uma valoração da capacidade. Então, vocês percebem aqui, reparação total do dano corporal, nós vamos ver todos esses danos temporários e todos esses danos permanentes. Ocorre que o que nós estamos fazendo na Justiça do Trabalho? Apenas a avaliação da repercussão das sequelas na vida, na atividade profissional. Dessa maneira, eu proponho que se realize realmente a reparação total do dano corporal na Justiça do Trabalho e convido a vocês que ainda não tenham conhecimento de como fazer essa valoração a nos acompanhar aqui pelo YouTube ou fazer o nosso curso Imersão em Perícias Médicas por Doenças Ocupacionais, onde nós explicamos e orientamos a todos como fazer todos esses laudos e essas avaliações. Obrigado, então, até o próximo vídeo.